Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu reuni 21 livros comentados nos últimos vídeos do canal em um único compilado. Aqui você vai encontrar leituras bem variadas, clássicos da literatura mundial, romances contemporâneos, ficção científica, literatura policial e obras mais reflexivas, todas comentadas de forma direta e sincera, a partir da minha experiência como leitor. A ideia deste vídeo é funcionar como um panorama geral dessas leituras. Se algum livro chamar sua atenção, os vídeos completos estão disponíveis aqui no canal, com comentários mais detalhados. Então, se você gosta de literatura e de ouvir impressões honestas de um leitor comum, fica comigo até o final. Vamos aos livros. Relatos de um Gato Viajante, Hiro Arikawa, 2017. Editora Alfaguara. Um romance sensível e delicado, narrado a partir do ponto de vista de um gato que acompanha seu dono em uma última viagem. A história aborda amizade, despedida, memória e afeto de forma simples, mas profundamente emocional. É um livro tocante, que cresce aos poucos e deixa marcas duradouras. Avaliação pessoal, 5 de 5. O Diabo Apaixonado, Jacques Cazotte, 1772. Clube de Literatura Clássica. Uma narrativa fantástica que mistura ironia, filosofia e elementos sobrenaturais. A obra explora a tentação, o desejo e os limites da razão, antecipando temas do romantismo. É uma leitura curiosa, com momentos instigantes, mas que pode soar irregular em ritmo. Avaliação pessoal, 3,5 de 5. Mansfield Park, Jane Austen 1814. Editora Principis. Um romance que trata de moral, costumes e relações sociais na Inglaterra do século XIX. A protagonista observa o mundo ao seu redor com discrição e firmeza moral, contrastando com personagens mais voláteis. É uma obra mais contida que outros livros da autora, mas rica em crítica social. Avaliação pessoal, 4 de 5. O Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde 1890. Clube de Literatura Clássica. Um romance filosófico sobre beleza, juventude, vaidade e decadência moral. A obra questiona os limites entre aparência e essência, prazer e responsabilidade. É um livro intenso, provocador e extremamente atual em seus temas. Avaliação pessoal, 5 de 5. Fazenda Animal, George Orwell, 1945. Clube de Literatura Clássica. Uma fábula política curta e poderosa. Por meio de animais que tomam o controle de uma fazenda, o autor discute poder, manipulação e corrupção. A simplicidade da narrativa contrasta com a profundidade de sua crítica. 4 dramas, Anton Tchekhov, 1896 a 1904. Clube de Literatura Clássica. Uma coletânea de peças que exploram conflitos humanos, frustrações e silêncios. Os dramas são marcados por diálogos sutis e personagens profundamente humanos. É uma leitura interessante, embora mais exigente para quem não está habituado ao teatro. Avaliação pessoal, 3,5 de 5. Salomé, Oscar Wilde 1893. Clube de Literatura Clássica. Uma peça curta, intensa e simbólica. A narrativa aborda desejo, poder e obsessão, com linguagem ética e atmosfera carregada. É uma obra provocadora e esteticamente marcante. Avaliação pessoal, 5 de 5. A Longa Marcha, Stephen King e Richard Bachman. Publicado em 1979. Editora Suma. A Longa Marcha é um dos romances mais angustiantes de Stephen King, escrito sob o pseudônimo Richard Bachman. A história acompanha um grupo de 100 adolescentes que participam de uma competição brutal, caminhar sem parar, mantendo uma velocidade mínima. Quem desacelera, morre. O último sobrevivente vence. O mais perturbador aqui não é apenas a violência explícita, mas a forma como o autor explora o esgotamento físico e psicológico dos personagens. Aos poucos, as conversas triviais dão lugar ao desespero, à paranoia e à consciência da própria morte. Não há espaço para heroísmo e redenção. O que existe é o peso constante da marcha e a sensação de que cada passo pode ser o último. É uma leitura sufocante, direta e extremamente eficaz. O livro possui 296 páginas. Avaliação pessoal, 5 de 5. A Filha do Pântano, Franny Billingsley. Publicado em 2018. Editora Novo Conceito.
A Filha do Pântano é uma releitura moderna e sombria do conto A Princesa e o Sapo, mas com um tom muito mais psicológico e introspectivo. A narrativa acompanha Moses, uma jovem que cresceu isolada em uma região pantanosa, criada por um pai rígido, controlador e envolto em segredos. Aos poucos, o leitor percebe que o maior perigo não está no ambiente hostil, mas dentro da própria família. O livro trabalha temas como aprisionamento emocional, amadurecimento forçado e busca por identidade, tudo isso envolto em uma atmosfera melancólica e opressiva. A escrita é sensível, mas firme, conduzindo a história de forma constante até seu desfecho. É uma leitura envolvente, que mistura conto de fadas, drama psicológico e reflexão sobre liberdade. O livro possui 384 páginas. Avaliação pessoal, 5 de 5. A Estranha Sally Diamond, Liz Nugent. Publicado em 2023. Editora Record. Este é um romance psicológico que causa desconforto desde as primeiras páginas. A protagonista, Sally Diamond, é uma mulher socialmente isolada, marcada por traumas profundos e uma compreensão muito literal do mundo ao seu redor. Após um acontecimento perturbador envolvendo a morte do pai, segredos do passado começam a emergir, revelando uma história de abusos, violência e manipulação. A narrativa alterna pontos de vista e constrói lentamente um clima de tensão constante. O ponto forte do livro está na construção psicológica dos personagens e na forma como o passado molda comportamentos extremos no presente. É uma leitura pesada, inquietante e, em muitos momentos, difícil. Apesar disso, o final não me convenceu totalmente. O livro possui 392 páginas. Avaliação pessoal, 4 de 5. O Deserto dos Tártaros, Dino Buzzati. Publicado em 1940. Editora Nova Fronteira. Este é um romance profundamente existencial e simbólico. A história acompanha Giovanni Drogo, um jovem oficial enviado para servir em uma fortaleza isolada, à espera de uma ameaça que talvez nunca chegue. Com o passar do tempo, a expectativa de um grande acontecimento passa a consumir a vida do protagonista. Dias, meses e anos se acumulam em uma rotina vazia, marcada pela esperança de que algo extraordinário finalmente dê sentido à sua existência. O livro é uma poderosa reflexão sobre tempo, espera, frustração e o medo de uma vida desperdiçada. Cada página pesa, não pela ação, mas pela ausência dela. Foi, para mim, uma leitura devastadora, um verdadeiro soco no estômago. O livro possui 176 páginas. Avaliação pessoal, 5 de 5. Box Obras de Edgar Allan Poe, Edgar Allan Poe. Publicado em 2018. Editora Pandorga. Este box reúne alguns dos contos mais conhecidos de Edgar Allan Poe, autor fundamental da literatura de terror, mistério e horror psicológico. As histórias exploram temas como loucura, culpa, morte e obsessão, sempre com uma atmosfera sombria e perturbadora. Poe domina como poucos a criação de narradores instáveis e ambientes opressivos. Apesar da importância literária do autor, a experiência de leitura foi irregular para mim. Alguns contos são brilhantes e memoráveis, enquanto outros não conseguiram me envolver da mesma forma. É uma obra interessante do ponto de vista histórico e literário, mas que exige certa paciência e afinidade com o estilo do autor. O box possui 356 páginas. Avaliação pessoal, 2,5 de 5. Ásia, Ivan Turgenev. Publicado em 1857. Editora 34. Ásia é uma novela curta e delicada, marcada pela melancolia e pela introspecção. A história gira em torno de um narrador que se vê envolvido emocionalmente com Ásia, uma jovem intensa, instável e profundamente humana. O livro trata da incapacidade de agir, do medo de se entregar aos sentimentos e das consequências do silêncio. Turgenev constrói uma narrativa simples, mas carregada de emoção e arrependimento. Cada gesto não realizado e cada palavra não dita pesam mais do que grandes acontecimentos. É uma leitura breve, mas extremamente impactante. O livro possui 96 páginas. Avaliação pessoal, 5 de 5. Primeiro Amor, Ivan Turgenev. Publicado em 1860. Editora Penguin. Nesta obra, Turgenev explora com sensibilidade a experiência do primeiro amor e suas marcas duradouras. O narrador relembra a paixão juvenil que viveu por uma mulher mais velha,
em um período decisivo de sua formação emocional. O livro aborda temas como idealização, ciúme, desilusão e amadurecimento, mostrando como o amor pode ser tão transformador quanto doloroso. A escrita é elegante, nostálgica e profundamente humana. Mesmo sendo uma história simples, ela carrega uma força emocional surpreendente. O livro possui 112 páginas. Avaliação pessoal, 5 de 5. Anna Karenina, Leon Tolstói. Publicada entre 1875 e 1877. Editora 34. Anna Karenina é um dos grandes romances da literatura mundial e uma obra monumental de Leon Tolstói. A narrativa acompanha a vida de Anna, uma mulher da alta sociedade russa que, ao se envolver em um relacionamento proibido, passa a confrontar as convenções morais, sociais e familiares de seu tempo. Paralelamente, o autor desenvolve outras histórias, especialmente a de Levin, que refletem sobre casamento, fé, trabalho, política e o sentido da vida. Tolstói constrói personagens profundamente humanos, cheios de contradições, dúvidas e desejos. O romance vai muito além de um drama amoroso. Ele é um retrato complexo da sociedade russa do século XIX e uma investigação profunda sobre escolhas, consequências e sofrimento. O livro possui 864 páginas. Avaliação pessoal, 5 de 5. Viúva de Ferro, Shiran Ebal. Publicado em 2021. Editora Intrínseca. Viúva de Ferro é um romance de ficção científica com forte inspiração na história e mitologia chinesa. A trama se passa em um futuro distópico onde jovens pilotam grandes máquinas de guerra para defender a humanidade. A protagonista desafia estruturas de poder extremamente violentas e opressivas, especialmente contra as mulheres. O livro aborda temas como controle social, abuso, vingança e resistência, com uma narrativa intensa e repleta de ação. Apesar das ideias interessantes e de um final que chama atenção, a execução da história não me convenceu. A construção dos personagens e o desenvolvimento do enredo não funcionaram para mim ao longo da leitura. O livro possui 480 páginas. Avaliação pessoal, 2 de 5. Sherlock Holmes, O Vale do Terror, Arthur Conan Doyle. Publicado em 1915. Editora Martin Claret. Este é o último romance protagonizado por Sherlock Holmes e um dos mais sombrios da série. A história começa com um assassinato brutal em uma mansão isolada, cercado por circunstâncias aparentemente insolúveis. À medida que Holmes avança na investigação, o enredo se expande para muito além do crime inicial, envolvendo sociedades secretas, vingança e um passado violento que atravessa continentes. A narrativa combina mistério clássico com uma atmosfera mais pesada e madura, mostrando um Holmes meticuloso, observador e implacável. O livro possui 240 páginas. Avaliação pessoal, 5 de 5. Oliver Twist, Charles Dickens. Publicado em 1838. Editora Principis. Oliver Twist é um dos romances mais conhecidos de Charles Dickens e uma crítica contundente às injustiças sociais da Inglaterra do século XIX. A obra acompanha a trajetória de Oliver, um menino órfão que cresce em meio à pobreza extrema, exploração infantil e criminalidade. Apesar das dificuldades, Oliver mantém sua inocência e bondade, contrastando com a dureza do mundo ao seu redor. Dickens constrói personagens marcantes e utiliza a narrativa para denunciar abusos institucionais, desigualdade social e a falta de compaixão com os mais vulneráveis. O livro possui 352 páginas. Avaliação pessoal, 5 de 5. Pierre Viret, O Gigante Esquecido da Reforma. Publicado em 2017. Editora Monergismo. Esta obra apresenta a vida e o pensamento de Pierre Viret, um dos principais nomes da Reforma Protestante, embora pouco lembrado em comparação a Lutero ou Calvino. O livro destaca a sua atuação teológica, pastoral e política, mostrando sua influência na consolidação do movimento reformado. A leitura é densa, com muitos conceitos históricos e doutrinários. É uma obra importante para quem deseja aprofundamento no tema, mas exige atenção e preparo do leitor. O livro possui 158 páginas. Avaliação pessoal, 3 de 5. São Bernardo, Graciliano Ramos. Publicado em 1934. Editora Principis. São Bernardo é um romance intenso e direto,
Narrado em primeira pessoa por Paulo Honório, um homem marcado pela ambição, dureza e desejo de controle. A história retrata a ascensão social do protagonista e o fracasso de sua vida afetiva, revelando um personagem profundamente humano, mas também cruel e solitário. A escrita seca e precisa de Graciliano Ramos transforma o livro em uma poderosa reflexão sobre poder, posse, orgulho e incapacidade de amar. O livro possui 160 páginas. Avaliação pessoal, 5 de 5. Memórias de Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle. Publicado em 1984. Editora Martin Claret. Esta coletânea reúne alguns dos contos mais famosos de Sherlock Holmes, incluindo histórias que marcaram definitivamente o personagem na literatura policial. Os casos apresentados exploram crimes engenhosos, pistas sutis e reviravoltas inteligentes, sempre com o brilhantismo dedutivo de Holmes e a narração fiel do Dr. Watson. É uma leitura envolvente, ágil e extremamente prazerosa para fãs do gênero. O livro possui 440 páginas. Avaliação pessoal, 5 de 5. Esses foram 21 livros que passaram pelas minhas leituras recentes e que, juntos, mostram um pouco do caminho que venho trilhando como leitor. Algumas obras foram leituras marcantes, outras funcionaram melhor como entretenimento, e algumas exigiram mais tempo e reflexão. Todas, de alguma forma, contribuíram para ampliar meu repertório e minha relação com a leitura. Se algum desses livros despertou o seu interesse, recomendo assistir aos vídeos individuais aqui do canal, onde falo com mais calma sobre cada obra. Se você gostou desse formato de compilado, deixe seu comentário dizendo o que achou e se gostaria de ver mais vídeos assim. Curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até a próxima.